Seja bem-vindo a mais um episódio do Silas TechCast. Nós estamos aqui hoje com o Fernando, que é o sócio da Brasil Salomão aqui em Portugal. Hoje nós vamos aqui falar sobre todas as questões jurídicas para auxiliar aí os nossos empreendedores aqui em Portugal e na Europa, tá? Em suma, o nosso tema aqui vai ser sobre desbravando as diferenças legais e internacionais. Vamos falar um pouco aí sobre aquelas questões de como um empreendedor, quando ele chega aqui, quais são os problemas que ele tem, os imigrantes também, como que a gente consegue auxiliar aí esses imigrantes. E eu vou passar um pouco a palavra para você também apresentar para os nossos ouvintes. Silas, obrigado, é um prazer estar aqui com você. Muito importante essa iniciativa do podcast. Acho que vai poder permitir às pessoas conhecer um pouco mais o cenário em Portugal e também aqui hoje para falarmos sobre as diferenças entre Brasil e Portugal. Sou Fernando Senise, sou sócio do escritório Brasil Salomão aqui em Portugal e nosso principal motivo de atuação é a assessoria jurídica dos empresários e das pessoas que fazem negócios e vivem entre os dois países. Muito obrigado. Muito interessante você falar isso aí sobre a questão empresarial e jurídica, né? E para a gente iniciar esse bate-papo, né, eu queria te perguntar um pouquinho como que é esse ambiente de negócios, né, aqui em Portugal, como que é comparado para o Brasil, assim, né, que você vê na parte jurídica? Olha, Silas, eu diria inicialmente o seguinte, a gente sabe que o Brasil tem muitas realidades, e essas realidades são efetivamente muito diferentes no Brasil. É muito diferente, é muito importante a gente perceber que comparar estados e cidades mais desenvolvidas com cidades que têm um mercado menor e muitas vezes menos desenvolvidas em função disso, acaba por gerar uma certa desigualdade dentro do próprio Brasil. Portugal não é diferente. Portugal também tem essas nuances e é muito importante entender que há mercados que são mais pujantes, como Lisboa, Porto, mesmo Algarve na época do verão, e aí muito em função do turismo, com mercados que são mais regionais, que são o interior de Portugal. Então, apesar dessa semelhança de haver mercados muito diferentes, o que hoje a gente enxerga é que Portugal tem ainda uma situação de uma indústria não tão desenvolvida, não é uma indústria altamente tecnológica, apesar de ter tecnologia envolvida na indústria. Está entrando bastante mesmo agora, mais nesses últimos anos, né? Especialmente talvez na última década, a gente tenha percebido um desenvolvimento maior da indústria e da tecnologia, mas ainda há um setor agrícola e de culturas familiares muito interessante. A maioria do tecido social empresarial português é composto, obviamente, de empresas pequenas e médias, que são empresas familiares. Então, é importante ter essa noção do mercado português, de que aqui vai se encontrar, sim, uma gama de empresas grandes, mas também vai se encontrar uma enormidade de empresas médias e empresas pequenas, que são um mercado potencial muito relevante. Não, isso é bem bacana porque a maior parte, né, imagina, os brasileiros quando eles acabaram de chegar, né, e vêm ali com aquele visto já para poder empreender e realmente abre a sua empresa e quer começar, ele precisa ali de algumas dicas, né, e auxílios e tal. No Brasil a gente tem alguns costumes diferentes, né, mas aqui com certeza tudo que é em um novo país você vai precisar de um apoio jurídico para fazer as coisas do jeito certo, né? E aí vem a nossa segunda pergunta, né? Quais são aqueles dos principais desafios que para se abrir uma empresa aqui em Portugal, assim quando você chega, né, em comparação com o Brasil? Olha, eu diria que talvez um dos principais desafios esteja relacionado com a parte imigratória, porque muito do que se vai realizar em relação à empresa talvez bata ou colida no imigratório. Sim. Então, se você pode ser um imigrante ou um não residente em Portugal, pode estar no Brasil, e do Brasil obter o número fiscal em Portugal, a gente sempre assessora esse tipo de percurso, obter número fiscal em Portugal, abrir conta bancária, a partir daí constituir a empresa. Só que depois que você constitui uma empresa, você tem que ter uma conta corrente da sua empresa aqui,
e Você já sempre, precisa estar por aqui, né? e sempre vai ser É uma dúvida exigido, que eu tenho, na realidade. não, sempre vai ser exigido que você ou venha a Portugal ou que faça reconhecimentos de assinaturas no Brasil, enfim, tem uma série de burocracias aqui que a gente tem que superar, mas quando a gente chega no momento de obter número fiscal, ou abrir conta, ou fixar o domicílio, sempre se é perguntado se a pessoa tem ou vai ter domicílio em Portugal. Se ela vai ter, a gente vai ter que tratar um pouco da parte migratória. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Sim, eu acho que isso entra bastante, né, na pergunta que a gente já tem aqui a seguir, que é um pouco mais focada nessa parte burocrática, ou seja, com certeza, como a gente está em um outro país, né, é uma outra estrutura jurídica totalmente diferente, tem algumas coisas que são específicas para cá e que são bem diferentes, né? Então você pode dar algum exemplo desse tipo de discrepância, né, que a gente tem aí entre os processos no Brasil e aqui em Portugal? Sim, eu acho muito bem perguntado. O que a gente tem aqui, para começar qualquer processo em Portugal, e você deve ter passado por isso, todos nós que estamos aqui em Com Portugal certeza. passamos por isso, é fundamental primeiro ter um número fiscal. Sim. E na condição de não residente, um número fiscal vai exigir um representante fiscal. Yeah. Então, aí começa a jornada. Quando a gente vai para o Brasil, por exemplo, o número fiscal em Portugal corresponde ao CPF do Brasil. Sim. Então, no Brasil, a gente tem um processo que não é tão recorrente, porque o país tem a sua indústria já estabelecida e, obviamente, não é um país hoje com um caráter imigratório tão grande. Por isso que a gente não vê isso no dia a dia. Aqui, essa é uma diferença, você vai sempre precisar ter um representante fiscal. Sim. Uma outra diferença que eu acho interessante é que no Brasil você constitui uma empresa e começa a sua empresa a partir daquele dia. Abriu a empresa está operando. Aqui em Portugal você tem que comunicar à autoridade tributária de que a sua empresa aberta vai ter início de atividade. Então, antes de você fazer isso, a sua empresa não pode iniciar a atividade. E se você não faz essa comunicação, você pode tomar uma multa. Então, tem algumas nuances que são muito específicas e locais que precisam ser entendidas no processo de empreender em Portugal. E por essas nuances, né, locais e até, querendo ou não, a cultura também influencia bastante, né, nessa parte legal. A gente tem muita coisa que vai diferir do Brasil e para cá. E quando você tem já uma empresa que existe no Brasil e você abre uma outra empresa, falando especificamente de Portugal, vão ter coisas que a cultura da empresa em si, ela vai ter que ser diferente para cada um dos países, né? E pensando nisso, como que a cultura empresarial ela vai diferir aqui, específico para Portugal, do que é lá no Brasil? Olha, eu vou te dar minha opinião. Eu Sim, acho que sim. Acho que é mais de opinião isso talvez eu aqui não mesmo. tenha muitas certezas, mas nesse caso eu tenho uma opinião. Eu acho que em Portugal, talvez eu venho de São Paulo, venho de um grande centro, Sim. e a cultura paulistana é uma cultura de imediatismo, é uma cultura muito transacional. Então, os negócios são feitos muito rapidamente, as transações evoluem muito rapidamente, e isso significa que se eu te mandar um e-mail hoje, talvez você me responda ainda hoje, e eu volto para você ainda hoje, e assim, e a gente hoje pode fazer uma contratação no mesmo dia sem nenhum problema. Em Portugal as coisas têm o seu próprio tempo. Então, quando a gente vem para cá, é até um pouco um choque cultural, no sentido de que quando você manda um e-mail para alguém, não quer dizer que isso vai acontecer como regra, mas é muito provável que a pessoa não vá te responder no mesmo dia. Principalmente se for um pouquinho depois ali do horário de trabalho, já foi. Eu acho que nem por isso, é mais porque eu ouvi isso de um outro empresário no outro dia que ele dizia o seguinte: olha, se eu te responder no mesmo dia, talvez você vai achar que eu não prestei a atenção que você queria que eu prestasse no assunto. Okay. E muitas vezes, talvez a pessoa já fez o que tinha que fazer, era só tomar uma decisão e devolver a resposta. Eu acho que aí a questão cultural ela pega bastante. Né? Então as coisas têm um tempo de maturação e a velocidade com que as coisas acontecem em Portugal é bastante diferente dos grandes centros no Brasil. Não quer dizer que não haja uma capacidade de tomada de decisão, mas geralmente a velocidade é um pouco diferente. Então, isso é importante para se empreender aqui no país. E isso é bem bacana de você dizer, né? E assim, eu também tenho empresa lá no Brasil e quando a gente trouxe para cá, a gente também teve essa questão do impacto também de
perceber aonde a gente está, quais são as regras que o mercado rege, né? E na sua empresa também, com certeza tiveram várias coisas que você teve que trabalhar para que ela conseguisse estar aqui bem estabelecida como está hoje. Então, assim, pensando nisso, né, quais foram as principais mudanças que você enfrentou, né, para conseguir trazer a Brasil Salomão para cá, né, e realmente abrir esse novo mercado? Olha, e assim, primeiro, estar no mercado diferente significa muitas vezes entender a real necessidade daquele mercado. Sim, E eu acho que esse é o nosso posicionamento em Portugal. A gente percebeu que, ah, especialmente o cliente, que é o cliente brasileiro, o cliente internacional, tinha alguma dificuldade no atendimento local. Não porque o atendimento fosse ruim, não porque não fossem profissionais, sim. mas porque faltava um pouco do jeito de atender, do jeito de entender o problema e do jeito de abraçar o problema do cliente como o seu. Eu acho Então, que, desculpa te interromper, mas eu acho que o ser humano também se conecta, né, mais com aqueles que ele já é familiar, né? Eu acho é que também tem verdade, isso. é verdade. Dizem que quando você fala a língua da pessoa, você fala com o coração. É, isso é Quando todo verdade. mundo fala a mesma língua, que eventualmente universal, ou seja, o inglês, o que for, você fala para o cérebro. Então, não necessariamente você está atingindo o mesmo destino. E aí, nesse sentido, quando a gente entendeu a necessidade, eu diria que isso é do ponto de vista mercadológico. Do ponto de vista de criação, o nosso negócio é muito específico, então a gente tem regulação da ordem dos advogados, a gente não pode fazer propaganda. Então, assim, eu sou muito grato de ser convidado aqui para ser entrevistado, obrigado. Então, a gente não faz publicidade, a gente tem ali a nossa regulação. Sim. Então, essa percepção do mercado, entender como você vai ter que se portar diante do mercado, como os seus players se comportam, e eu acho que isso é muito importante para que você consiga se posicionar e achar o seu espaço. Eu Isso é acho que muito essa é a interessante. principal questão, assim, achar o seu espaço. Eu acho que a gente, ao longo de 6 anos praticamente em Portugal, a gente conseguiu achar o nosso espaço, preencher e ocupar com excelência esse espaço, obviamente sempre com serviços profissionais de alta qualidade. Ah, isso é algo muito interessante que você falou, porque a gente vê em todos os eventos que vocês fazem, né, e também naquilo que vocês mostram ali nas redes sociais, que é tudo muito, muito bem feito mesmo, né? E pensando um pouquinho aí sobre essa questão de relacionamento e com adaptação também de mercado, né, a gente vai sempre perceber que existem diversos tipos de contratos específico para trabalhadores, né, de empresas que diferem totalmente do que a gente tem em países, né? Então, no Brasil a gente tem o CLT, a gente tem o PJ, tem CLT simples, tem uma diversa gama também de contratos, mas os principais é PJ e CLT, né? Começa que aqui em Portugal PJ é outra coisa, né? Tipo, é a polícia judiciária, né? Então, assim, pensando aqui em Portugal, se a gente for falar específico de um, para a gente não ficar o dia todo aqui, o contrato sem termo, ele vale a pena ainda para os empresários? É algo que é obrigatório? Como que funciona isso? Eu acho o seguinte, a gente tem que entender como o mercado se posiciona, entender em qual mercado a gente está se inserindo. Em Portugal, ainda hoje, os empregados ou os trabalhadores têm trabalhos de 20, 30 anos e se aposentam nos seus Sim. trabalhos, né? Obviamente, fora das indústrias de tecnologia, em indústrias Não. assim mais tradicionais, a gente tem trabalhadores que ficam a vida inteira no mesmo trabalho. Então, óbvio que o mercado em português tem se dinamizado bastante, tem mudado muito. A gente tem a situação dos recibos verdes, que é um PJ ou autônomo do Brasil, que Sim. emitem recibos como prestadores de serviços. Geralmente, esse tipo de trabalho é usado para as atividades que não são as atividades fim da empresa. E o contrato de trabalho sem termo, que é a sua questão, é o trabalho do que a gente conhece no Brasil, CLT. Sim. É É possível. efetivo, né? Isso, é um trabalhador efetivo. Em Portugal, a gente chama de um contrato de trabalho subordinado. Ah, ok. E aí, quando a pessoa é contratada como um empregado em Portugal, ela obviamente tem ali seus benefícios. Os contratos podem ter no começo prazo certo, então faz-se um contrato de 6 meses, depois mais 6 meses.
até que se atinja um limite no qual essa renovação por período certo já não é mais possível. Aí o contrato vira indeterminado ou ele pode até começar indeterminado desde o começo. Isso assusta muita gente porque o Código do Trabalho em Portugal diz que não é permitido demitir sem justa causa. Sim. Então, diferente do Brasil, que eu posso, como empresário, chegar para o meu empregado e dizer, olha, eu não preciso mais do seu trabalho, estão aqui todas as suas verbas indenizatórias, mas o contrato está encerrado. Em Portugal isso não é possível. Eu só posso fazer o encerramento do contrato por uma justa causa ou, eventualmente, por um acordo com o trabalhador e, por fim, se eu for extinguir o posto de trabalho. Mas aí você tem que provar um monte de coisa, né? Mas é possível. Então, se eu tenho uma atividade que eu estou desenvolvendo e eu efetivamente tenho um trabalhador para aquela situação, mas eu automatizei todo o trabalho e não preciso mais do trabalhador, não tem por que eu não fazer extinção no posto de trabalho. Sim. Então, eu não vejo isso como um bicho de sete cabeças, ao contrário, eu vejo como uma característica do mercado local e que garante às pessoas, de certa forma, alguma estabilidade. Mas, ao mesmo tempo, como o mercado tem mudado muito, as pessoas também têm procurado novos trabalhos. Sim. Então, isso tem sido positivo para a rotatividade do mercado. Não, e isso é uma coisa que agrega bastante, né, também para aquelas pessoas que têm o objetivo de ter mesmo uma qualidade de vida. Cada pessoa tem um objetivo diferente. Exato, né? exato. Cada pessoa, cada imigrante, ele tem uma história diferente, quer alguma coisa específica para ele. Com certeza você vê diversos tipos de cenários todos os dias, né? E uma dica assim que você daria para quem quer empreender aí? Além de falar com a Brasil Salomão, né? Sim, não, obrigado pela referência. Eu acho assim, a principal dica para quem vai empreender diz com planejamento. Então, se planejar em vários âmbitos é muito importante, seja no âmbito imigratório, seja no âmbito fiscal, seja no âmbito societário, entender como vão ser as relações depois da mudança para Portugal, como fica o Brasil, se eu tenho que fazer algum tipo de comunicação, como é que eu vou entrar em Portugal, tudo. Eu acho que esse planejamento, entender qual o percurso, isso é um jogo de xadrez, Sim. né? Entender todas as jogadas que são possíveis e quais são os prós e contras de cada jogada, isso vai sempre acontecer. Não existem só benefícios, vai haver sempre benefícios e vai É uma haver troca, né? ônus. Querendo ou não, é uma troca. Então, conhecendo essa realidade, você consegue entender qual é o melhor momento para cada uma das jogadas e qual é exatamente o percurso que você quer seguir. Sim. O planejamento, eu acho que é a palavra-chave. E é uma coisa que eu até converso muito com o meu sócio, o Édipo, né? Que sempre quando você vai fazer alguma coisa, mesmo que você seja um empresário, qualquer ideia que você tenha, quer fazer ela acontecer, quer fazer acontecer direito, fala com o advogado, cara. Ele vai te dar aí o norte de que você realmente precisa, né? Então, um pouco disso também, principalmente no seu setor, né? É muito importante que você aprenda e realmente se adapte ao sistema judicial daquele país onde você está alocado, né? Principalmente aqui em Portugal. Como que isso funciona? Como que é esse sistema judicial aqui em Portugal? E quais são as diferenças aí que tem com o Brasil? Olha, eu vou te dizer, Portugal também tem um Supremo Tribunal, que é constitucional, assim como no Brasil. E existem tribunais de segunda instância, tribunais de primeira instância, juízes de primeira instância. Mas tem uma característica muito importante. A beligerância em Portugal é muito menor do que no Brasil. Sim. Então, no Brasil a gente está acostumado. Eu já fui diretor jurídico de empresa, gerente jurídico de empresa, e o que a gente via era assim centenas, milhares de processos de uma empresa sobre determinados assuntos, sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito civil, enfim, é uma infinitude. O judiciário brasileiro está abarrotado de causas. Yeah. Já Portugal não tem essa infinitude de causas, a beligerância é menor e o número de processos é menor. Então, o que acontece é que a gente tem uma atuação muito extrajudicial. Primeiro, para tentar resolver os problemas antes de ir a juízo, e obviamente se a coisa não corre bem, como diz aqui, a gente inevitavelmente vai a juízo. E, portanto, essa é uma característica. A outra é
a gente entender que a gente tem que se adaptar ao mercado, como eu disse, e não adianta, e aqui não é nenhum bairrismo nem nada, mas não Sim. adianta a gente não reconhecer que há pessoas com competências ímpares e que precisam estar à frente disso. Então, no nosso caso, a gente tem advogados que são efetivamente advogados em Portugal, assim como eu sou advogado no Brasil e em Sim. Portugal, mas são advogados em Portugal que têm toda a tarimba de atuar em juízo em Portugal e que cuidam dos casos dos nossos clientes, né? Eu acho que a gente não pode ser irresponsável de estar à frente de casos sem conhecer aquilo que a gente está fazendo. Com Portanto, certeza. a gente tem efetivamente essa equipe, ou um time que está à frente disso para poder tocar os processos judiciais aqui. Cara, isso é muito legal. E assim, uma coisa que eu queria perguntar, não é nenhuma das questões que a gente tem aqui, mas só por curiosidade minha mesmo, a gente tem visto muitas startups, né, aparecendo em Portugal e tal, e tem mudado um pouco essa parte, assim, você falou um pouco da beligerância, né, jurídica que existe lá no Brasil, isso é muito um fato. Isso tem sido uma coisa que você vê aumentando um pouquinho também junto com essa gama de novas startups e empresas de tecnologia, né? Específico desse setor, assim, é algo que está no seu dia a dia ou como que você vê isso? A gente atua bastante para startups, especialmente startups brasileiras que vêm a Portugal. Então, assim, o que tem acontecido é muito dos investidores anjo que estão em Portugal procuram startups no Brasil para investimento. A gente faz, muitas vezes, uma diligência jurídica com os nossos escritórios do Brasil sobre a startup brasileira para que elas recebam um investimento anjo de pessoas que estão em Portugal. Sim. Depois, isso significa que eles vão trazer o negócio para Portugal para fazer uma internacionalização e, eventualmente, escalar o negócio para Portugal e para a Europa a partir de Portugal. Mesmo assim, eu não vejo um aumento de beligerância. O que eu vejo é mais uma análise crítica para entender se a beligerância do Brasil, de alguma forma, afeta a operação futura em Portugal. É assim que o investidor olha para a empresa no Brasil e é assim que a gente procura endereçar também as informações no sentido de permitir que o investimento seja feito e viabilizar o investimento se não há nenhum problema. Cara, e assim, falando um pouquinho aí sobre a questão desse empresário que ele já vem um pouco mais bonado, né, com mais dinheiro, né, a gente tem um visto específico que permite, né, a pessoa fazer um investimento dentro do país, né, que é chamado Golden Visa, né. Tinham, pelo que eu tive pesquisando, algumas outras formas de você conseguir aderir ao Golden Visa, né, mas hoje elas, pelo que eu pesquisei, elas mudaram. Então, assim, como que tá essa questão do Golden Visa hoje e vale ainda a pena investir nesse visto? Olha, eu acho que vale. Eu sempre digo que sim. E aqui vou dizer sim em determinadas situações. Uhum. O Golden Visa é uma autorização de residência para o investidor que vai viver no Brasil. Por incrível que pareça, é uma autorização de residência, então, que permite a pessoa, se ela quiser viver em Portugal, ela pode vir, Ok. mas ela não é exigida a viver em Portugal. Obrigado. Ela só precisa vir para Portugal 7 dias por ano. Então, para aqueles que querem continuar vivendo no Brasil, mas estar autorizado a viver em Portugal, se em algum momento toma a decisão de vir para cá e se muda definitivamente, vem a Portugal, e o Golden Visa é o ideal. Nos outros casos de vistos, são sempre exigidas a residência em Portugal, é sempre exigida a residência em Portugal. Isso vai significar que a pessoa vai ter que mudar o domicílio fiscal, tem uma série de outras obrigações. No Golden Visa, não. Então, eu diria, o Golden Visa ainda existe, o programa foi, sim, bastante alterado recentemente. Antes era possível investir em imóveis, depois era possível fazer um depósito em conta em Portugal. Hoje, uma das principais modalidades de investimento, e aqui talvez isso interesse bastante ao empresário, é fazer um investimento de 500 mil euros num fundo em Portugal, e esse fundo português tem que investir pelo menos 60% do seu patrimônio em empresas portuguesas, desde que não sejam empresas imobiliárias, tem que ser empresas operacionais, pode ser desde uma indústria de guardanapos a uma empresa de tecnologia.
Cara, Então, deixa eu só adicionar uma outra pergunta específica para isso também. Assim, para o visto americano, tem alguns vistos também de investimento, né? sim, Mas para lá você precisa não só investir em uma empresa, mas você precisa garantir também que alguns funcionários eles sejam contratados. Nesse Golden Visa, ele também, tipo, imagina, você falou, né, dessa possibilidade de investir dentro de um fundo. O fundo tem que garantir a contratação de pessoas com esse investimento ou não, nem para não, isso? o fundo não. O fundo vai comprar geralmente participações societárias dessas empresas e as empresas vão desenvolver seus Ok. negócios normalmente. Existem também outras possibilidades. A possibilidade da pessoa com o mesmo dinheiro, ao invés de investir no fundo, em criar uma empresa e aí a própria pessoa gera os postos de trabalho. Ok. Pode haver 5 postos de trabalho, 10 postos de trabalho, a depender do formato da empresa. E o que acontece? O investimento tem que ser mantido no país durante pelo menos 5 anos, seja no fundo, seja na constituição da empresa e na geração dos postos de trabalho. Então, Perfeito. se a gente fala de empreendedorismo em Portugal, a pessoa quer fazer um investimento no país, abre uma empresa, mantém os postos de trabalho, ela pode se tornar elegível para o Golden Visa, mesmo sem ter pedido, sem ter querido morar em Portugal. Ok. Tendo esses critérios, ela pode ser elegível a esse Exatamente, visto. exatamente. Ah, não, isso é muito interessante e para você aí, nosso ouvinte, que tem esses critérios que o Fernando falou aqui, novamente, contate aqui a Brasil Salomão para dar seguimento aí ao pedido do seu visto, tá? E para aquela galera que tem o interesse mesmo de vir trabalhar em Portugal, a gente deu uma olhada aí que nesse último ano, né, Portugal liberou um novo tipo de visto, que é o visto de trabalho. Ele vale a pena? Olha, eu diria que sim, para quem não preenche os requisitos de outro visto, Ok. tá? Então, assim, se você quer um Golden Visa porque não quer morar em Portugal, talvez o Golden Visa seja o mais indicado. Se você quer morar em Portugal, mas quer abrir uma empresa, o visto mais indicado é o visto de empreendedor, é o visto D2. Então, não faz sentido pedir um visto de procura de trabalho. Sim. Se você tem uma renda passiva, ou seja, tem uma aposentadoria, um aluguel de um imóvel, renda de aplicação financeira, o visto para você é o visto D7, que é o visto de pessoa com renda. Todo mundo chama de visto de aposentado, mas no final não é um visto de Sim, aposentado, sim. é um visto da pessoa com renda passiva. Então, eu digo que o visto de procura de trabalho serve de uma forma subsidiária para quem não tem nenhum dos outros requisitos Ok. e efetivamente quer procurar um trabalho em Portugal. Ele vai ser concedido para a pessoa ficar por 4 meses no país. Nesses 4 meses, ela tem que achar um trabalho. Pode haver uma prorrogação por mais 2 meses. E se ela não acha o trabalho nesses 6 meses, incluindo a prorrogação, ela tem que voltar ao Brasil. Sim. E só pode pedir um novo visto depois de um ano do retorno ao Brasil. Então, por isso eu trato o visto de procura de trabalho como um visto subsidiário mesmo. Se você Ok. não está em nenhum outro, talvez esse possa ser o ideal para você. Cara, e assim, mesmo depois, né, de Portugal ele permitir ter criado esse visto de trabalho, né, tinham muitas pessoas que precisavam se regulamentar e regularizar a sua situação aqui em Portugal. E para isso, Portugal ele criou um visto que a gente é uma sopa de letrinhas ali, né, o CPLP, né, que tem sido um dilema aqui na União Europeia, principalmente aí com a galera que vai, né, para um país e outro. Qual que é a sua opinião aí sobre esse visto? Não é visto, né? É um tipo de autorização de Isso. residência. Isso. É o seguinte, CPLP que é os países da comunidade de língua portuguesa, né? E no final das contas, ah, é uma autorização de residência facilitada para quem vem dos países de língua portuguesa. Sim, Infelizmente, o título de residência é uma folha de papel impressa, como essa aqui, e que acaba por gerar uma discussão na comunidade europeia, justamente por não preencher os requisitos de uma autorização de residência do espaço Schengen e da comunidade europeia de forma geral, e por isso a polêmica, porque alguns países não reconhecem essa sim, folha escrita em português como uma autorização de residência. E daí decorrem algumas questões, como, por exemplo, ter excedido o prazo de 90 dias dentro do espaço Schengen como turista e assim por diante. Na minha opinião, eu acho que Portugal fez bem de tentar resolver a situação imigratória, porque
há uma série de processos em curso, procedimentos em curso de pedidos de visto e de autorização de residência que não caminhavam. A CPLP foi um alívio para as pessoas que estão em Portugal. A Então, estrutura governamental toda, né? resolveu um problema que é de quem estava aqui, mas ao mesmo tempo ainda não é a solução definitiva, Sim. porque criou esses constrangimentos do ponto de vista das viagens dentro da comunidade europeia. Então, me parece que o CPLP ainda é um estágio intermediário daquilo onde se vai chegar, que vai ser uma autorização de residência, ainda que facilitada para a CPLP, mas que vai depois entrar em conformidade com outros requisitos. Perfeito. E se a gente falar aí sobre alguma novidade, alguma coisa que está chegando, mesmo que ainda não esteja realmente já implementada, sobre vistos, tem alguma coisa que você pode compartilhar aí com os nossos ouvintes? Olha, eu não diria que é uma novidade, mas eu acho que a política imigratória de Portugal tem sistematicamente sinalizado uma mudança. Primeiro, havia sempre as questões da manifestação de interesse, depois criado o novo visto, o CPLP, facilitado o visto de procura de trabalho. Então, o que significa? Portugal precisa de uma base de trabalhadores para manter a sua segurança social. Então, Sim. isso é fato, né? Muitas das pessoas que se formam em Portugal, ou as pessoas que estão qualificadas aqui, vão, no final do dia, buscar trabalhos em outros países da comunidade europeia. Então, essa abertura para a imigração e para trazer trabalhadores para Portugal não é algo novo, é algo que tem acontecido ao longo do tempo e que eu acho que não vai se encerrar num curto espaço de tempo. Sim. No entanto, o que me parece é que a sinalização é no sentido de que as pessoas obtenham vistos no exterior antes de vir a Portugal. Pra já chegar legal. Por isso, o visto de procura de trabalho. Ok. E talvez, isso é uma coisa que os juristas dizem e as pessoas dizem aqui em Portugal, talvez a situação da manifestação de interesse seja uma porta que vá se fechar ao longo do tempo. Porque Realmente. as pessoas vinham e vêm como turistas e aí acham aqui um trabalho ou começam E aí um quer trabalho se independente regularizar. e se regularizam. Essa é uma coisa que quase não acontece nos países. Portugal é um dos poucos países que tem isso. É. Então, eu entendo que essa abertura para vistos é uma sinalização para que isso talvez no futuro não tão longínquo acabe se encerrando. Isso, com certeza, é um dos grandes fatores que tem mudado, né, ultimamente aqui em Portugal. E se a gente vê nas notícias, a gente tem visto, observado que muita coisa tem se falado sobre CEF, AIMA, né? Então, assim, o CEF ele se fragmentou em várias outras organizações. A principal é a AIMA, né? Na realidade, não em várias organizações, mas assim, a autoridade em si ela foi dividida entre vários setores, né, do governo português. Então, assim, o novo AIMA, ele substitui totalmente o CEF ou ele... o que você espera, assim, daqui para frente para o Olha, AIMA em si? eu vou te dizer, não substitui totalmente, porque as competências foram divididas, então um pouco do que estava no CEF foi para a Polícia Judiciária, um pouco para a PSP, um pouco para o AIMA, um pouco para o IRN. Então, essa divisão, obviamente, vai gerar um processo de adaptação. Sim. E cada um desses órgãos que absorve competências vindas do CEF vai, ao final do dia, ter que adaptar seus processos também para começar a atender, e já tem começado a atender as pessoas. Eu li ontem uma notícia sobre isso que dizia que o AIMA deve levar 1 ano e meio para recuperar o backlog de processos atrasados do CEF. Então, imagina que 1 ano e meio para recuperar o atrasado significa que talvez quem está chegando hoje só vai ser analisado depois de 1 ano e meio. E certamente esse backlog vai sendo reduzido, mas ainda a gente vai conviver com um atraso durante algum tempo. Sim. Então, a minha expectativa é de que isso um dia se regularize. Obviamente, a gente tem total interesse que isso aconteça. A gente procura contribuir para que os processos sejam mais céleres, mas de qualquer forma, infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso por mais algum tempo. Sim. E essa questão de realmente tentar auxiliar que esse processo ele seja mais rápido, ela com certeza vem com novos profissionais no mercado, né? Sim. Só que eu vi uma notícia que esse ano a gente teve aí uma alteração que impactou os dois lados, né? Brasil e Portugal.
E agora parece que os advogados brasileiros não podem mais fazer novas inscrições na Ordem dos Advogados aqui em Portugal. Você tá certo, é isso mesmo. Isso aconteceu só para os brasileiros ou tiveram outros países que também foram impactados com isso? Não. Isso aconteceu no convênio entre Brasil e Portugal. Ok. Enfim, se a gente for recapitular os primórdios do direito no Brasil, a primeira faculdade de direito no Brasil foi instituída no Largo São Francisco, justamente em função dos cursos de direito vindos de Portugal. Sim. A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma relação muito direta com a Ordem dos Advogados de Portugal. Os sistemas jurídicos têm a mesma base romano-germânica. Então, isso significou que durante muito tempo as ordens convergiram no entendimento de que os profissionais de Portugal podiam se registrar no Brasil e os profissionais do Brasil poderiam se registrar em Portugal, desde que os mesmos elementos fossem exigidos de cada um. Isso, assim, durou anos. E eu sou registrado em Portugal em função desse convênio. O nosso time todo do escritório é registrado assim em função do convênio. O que acontece? Os sistemas foram mudando, as realidades foram mudando. E muitos profissionais brasileiros vieram a Portugal. Não há tantos profissionais portugueses assim também no Brasil, mas eu conheço pelo menos uns 20 que são profissionais, advogados portugueses registrados no Brasil, mas muitos vieram para Portugal e isso acabou gerando aqui internamente não só novos profissionais no mercado, mas também pessoas que não estavam necessariamente preparadas para o mercado. Ok. E foi com base nisso que a Ordem dos Advogados em Portugal entendeu por bem rever esse convênio com a Ordem no Brasil e rever para suspender as inscrições de novos advogados durante algum tempo, até que o convênio seja revisto. E a proposta de revisão, obviamente, vai implicar que a pessoa demonstre, no momento da sua inscrição, que tem competências para exercer a advocacia em Portugal. Essas competências estão relacionadas a conhecer a lei portuguesa, a eventualmente ter uma formação em Portugal, passar por cursos aqui e assim por diante. Preparação, né? Eu acho que é o que Preparação. normalmente acontece, né? Eu vou usar o meu caso. Eu tenho a minha licenciatura reconhecida pela Universidade de Lisboa, me formei no Brasil, Uhum. mas fiz minha licenciatura reconhecida aqui. Então, Ok. depois disso, eu fiz ainda um mestrado aqui e hoje faço uma pós-graduação em Direito Fiscal em Portugal. Independentemente de tudo que eu já fiz MBA, já fiz pós-graduação no Brasil, na Suíça, e eu vim para Portugal e me preparei para trabalhar aqui. Ok. Então, eu acho que essa é a principal razão da suspensão. Eu acredito, sinceramente, que a gente vai retomar o convênio, mas de uma forma mais regrada, de uma forma mais Um pouco mais equilibrada. bem organizado aí. Eu acho que para proteger as pessoas que contratam os serviços jurídicos, para permitir que as pessoas tenham uma maior qualidade nos serviços. Perfeito. E assim, é muito interessante toda essa conversa que a gente teve, né? A gente falou sobre diversos temas e, cara, a gente é empresário aqui em Portugal e você aí como sendo sócio, né, do escritório aí de advocacia da Brasil Salomão aqui em Portugal, cara, qual é aquele conselho que você indica assim para os empresários que estão chegando ou para aquele imigrante que tá pensando de vir, entendeu? Qual que é uma coisa que você pode trazer para eles que pode auxiliar eles ali a terem uma boa experiência, né, na diferença cultural, jurídica e no âmbito empresarial também? Olha, Silas, eu acho muito bem perguntado. Eu diria o seguinte: além do planejamento, que eu acho que é um item que eu já citei, eu acho que é muito importante, eu diria, venha para Portugal, venha e conheça o mercado local, mesmo antes de tomar a decisão de estar em Portugal definitivamente ou de estabelecer o seu negócio em Portugal. Venha para cá, converse com o ecossistema de negócios relacionado ao seu segmento, venha e converse com as pessoas que você conhece aqui, perceba como funcionam as cidades, quais são os lugares que você tem mais interesse em morar, qual é a escola que está mais perto para o teu filho, para as tuas necessidades. Você quer morar perto da praia, no campo, você quer morar numa cidade como Lisboa. Eu acho que tudo isso é importante para que você depois, quando tome a decisão,
perceba exatamente que você está se encaixando naquilo que você buscou. Sim. E sem essa informação, sem conhecer o lugar, é muito mais difícil tomar decisão às escuras, né? Sim. Sem conhecer. É uma decisão que vai mudar a sua vida, né? Então, assim, seja no âmbito empresarial ou mesmo pessoal, né? Se você vir mesmo para trabalhar em alguma empresa. Então, tudo isso tem que ser realmente muito bem visto e nada melhor do que você ver com pessoas que realmente entendem do que estão falando, né? Então, assim, um advogado ele vai conseguir ajudar uma pessoa a tomar uma decisão e entender se o que ele está vendo lá numa notícia de contrato de aluguel é verdade ou não. Né? Ele vai conseguir auxiliar a pessoa a saber se investir numa empresa XPTO que que tem supostamente um fundo, se é verídico ou não, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito interessante você mencionar essa resposta, porque vai de encontro com as necessidades de todos os imigrantes que querem vir, né, e iniciar uma vida nova. Então, assim, fala um pouco para os nossos ouvintes como que a Brasil Salomão ela consegue realmente ajudar todos eles. Pronto, é um espaço aberto aí para você falar sobre a Obrigado. empresa. Olha, é assim, o escritório, a gente tem no Brasil hoje 10 escritórios. E somos mais de 200 advogados no Brasil. Em Portugal, a gente está em Lisboa e no Porto. Somos aqui uma equipe com 5 advogados. O mercado é efetivamente muito menor do que o Brasil. Também por isso essa dimensão. E o nosso trabalho é voltado a entender a real necessidade do cliente. Como eu disse aqui, por exemplo, sobre os vistos, pode não fazer sentido um visto de procura de trabalho para quem tem requisitos de outros vistos. Pode fazer sentido um Golden Visa para quem não quer morar em Portugal. Então, o que a gente procura entender é a necessidade do cliente, quais são os elementos que ele tem na mão, e aí ajudar, seja no processo imigratório, de uma forma legal, no processo de empreender, entender a área fiscal, entender a compra de imóveis em Portugal. A gente ajuda muito nos processos de compra de imóveis. Enfim, entender o cenário local com times nos dois ambientes. Então, a gente tem o time no Brasil para dar suporte, o time em Portugal para dar suporte. É isso que faz o nosso diferencial, falar a língua do nosso cliente. Perfeito. E se o nosso ouvinte ele quiser encontrar Brasil Salomão, ele consegue encontrar onde? Quais são as redes sociais aí de vocês? A gente tem, obviamente, os nossos sites, brasilsalomão.pt, brasilsalomão.com.br e um Instagram, Brasil Salomão Portugal e Brasil Salomão e Mates no Brasil. Perfeito. Então, esses são os nossos contatos de redes sociais e sites. Qualquer pessoa que precise falar comigo, eu costumo dizer, nós somos muito diretos. E eu digo, os advogados atendem diretamente os clientes, a gente não tem secretária, ninguém liga para minha secretária para falar comigo. Sim. A pessoa liga para mim. Então, eu só não atendo quando eu estou assim, em alguma situação, e fora isso, é assim que a gente trata o cliente, com essa proximidade. Então, se a gente puder ajudar, a gente faz com todo gosto. Com certeza. Fernando, novamente, muito obrigado por participar aqui com a gente no Silas Tech Cast. Nós aqui hoje falamos sobre o setor empresarial e jurídico. A gente falou um pouco também sobre os vistos, falamos aqui sobre a alteração entre o CEF e o AIMA, né? E também como que funciona aqui a Ordem dos Advogados em Portugal. Você que é nosso ouvinte e tem interesse em vir para Portugal ou regulamentar a situação da empresa ou pessoal aqui em Portugal, Brasil Salomão está aqui para trazer a solução para você. E Silas, me permite aqui te agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Não posso deixar de agradecer também o Edipo, que é meu amigo e está aqui com a gente. Obrigado. É uma oportunidade incrível poder ajudar as pessoas a esclarecer dúvidas e colaborar com essa relação entre Brasil e Portugal. Obrigado a você, nosso ouvinte. Esse foi mais um episódio aqui do Silas Tech Cast. Nós falamos aqui com o Dr. Fernando sobre empreendedorismo e toda a legalidade envolvida com sendo um novo empreendedor ou imigrante aqui em Portugal. Por favor, nos siga nas redes sociais e comente também. E vamos juntos desbloquear esse mundo.